Olá, querido irmão, querida irmã, muito bom dia. É uma alegria ter você aqui nesse sábado, último dia da semana, meditando a palavra de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem de hoje que nós lemos de Lucas faz parte de um conjunto de ditos de Jesus, ou seja, frases curtas de Jesus, pensamentos curtos de Jesus que foram recolhidos e que datam de antes da redação dos próprios evangelhos. Portanto, devemos estar com bastante margem de segurança diante de palavras autênticas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mais ainda valiosas, preciosas para nós que somos cristãos, que somos seguidores dele. E essa passagem se divide do versículo 8º até o 10º e do 11 ao 12. Do 8º até o 10º, Cristo pede fidelidade da parte dos seus seguidores. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Ou seja, Jesus quer que a nossa adesão a ele seja séria. Não dá para ser um cristão a meio termo, um cristão durante o período que eu estou na igreja rezando, participando de uma missa, ou de um momento de oração, uma novena, ou de reunião, e depois ser uma outra pessoa quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no meu lazer e assim por diante. O grande problema dos cristãos de hoje é a falta de coerência, é a falta de testemunho. Justamente por isso, Jesus Cristo faz essa advertência. Quem der testemunho de mim diante dos homens em qualquer circunstância, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Olha que garantia importante. A segunda parte da passagem de hoje, dos versículos 11 e 12, Jesus Cristo trata sobre que os cristãos não devem se deixar abalar diante das perseguições. E isso é sempre atual. A igreja de Jesus Cristo sempre foi perseguida, não é de hoje. Não devemos nos assustar nem nos escandalizar, queridos irmãos e irmãs, com os falatórios que ouvimos, com as calúnias que ouvimos, com as fofocas que nos chegam, porque isso sempre teve na história e na vida da igreja. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, foi perseguida, caluniada, desde o início atentaram contra os pastores de Jesus Cristo, os presbíteros, os anciãos, não é verdade? Os bispos e assim por diante. Não é novidade. Nem todas as pessoas concordam com o posicionamento, com a pregação, com a prática da nossa igreja. Isso não nos deve assustar. Pelo contrário, uma igreja que a ninguém incomoda, um padre que a ninguém incomoda, um bispo que a ninguém incomoda, um papa que a ninguém incomoda, é porque não são fiéis a Jesus Cristo. Se o próprio Cristo incomodou, a ponto inclusive de ser preso, julgado, condenado à morte num julgamento fajuto e crucificado, sofrendo o pior e mais humilhante flagelo do seu tempo, ora, se o nosso mestre recebeu como prêmio a cruz, imagine nós, seus seguidores. É claro que nós vamos ter que beber desse cálice que Jesus Cristo bebeu, como ele mesmo perguntou aos seus discípulos em certa ocasião. Quando eles estavam querendo cargos, posições de honra e assim por diante,
Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: vocês beberão do mesmo cálice que eu irei beber? E eles, sem compreender plenamente o que Jesus Cristo lhes perguntava, responderam: sim, Senhor, podemos. E aí Jesus Cristo garante: sim, de fato vocês beberão com certeza. Então, com certeza, nós beberemos do cálice de Cristo. O cálice da perseguição, das calúnias, da inveja, da falação contrária. Olha, isso sempre houve. E o cristão de verdade não deve ter medo disso. O cristão de verdade não deve seguir tudo aquilo que lhe chega aos ouvidos, não deve corresponder, não deve acreditar em tudo aquilo que lhe chega. O cristão de verdade deve ser uma pessoa forte na fé e atenta à verdade. E a verdade nunca está de um lado só. A verdade sempre está dos dois lados da moeda. A verdade sempre está dos dois lados da história. É, portanto, que nós devemos ser muito prudentes neste mundo e termos certeza de que o Espírito Santo de Deus estará sempre ao nosso lado, nos defendendo, colocando palavras sábias em nossos lábios, para que possamos também replicar a todos aqueles que nos condenam e perseguem. E agora eu te deixo 3 perguntinhas para você meditar à luz desse Santo Evangelho deste sábado. A primeira pergunta é a seguinte: você acha que o seu testemunho de Jesus Cristo diante dos homens está sendo suficiente? Uma segunda pergunta: você é aquela pessoa que tem medo da língua alheia? Tem medo da perseguição que os outros podem fazer a você por você tentar ser um bom cristão, um bom católico, fiel à sua igreja, fiel aos seus pastores? Você tem medo da língua alheia? Ou você tem um compromisso sério, inabalável com Jesus Cristo? Em terceiro lugar, uma terceira e última pergunta para a nossa meditação. Afinal de contas, você crê que Jesus Cristo e o seu Espírito estão sempre ao seu lado, te guiando, te orientando, te protegendo? Ou você tantas vezes se sente abandonado ou abandonada por Jesus? Medite com sinceridade nessa palavra do Santo Evangelho. E agora, querido irmão, querida irmã, eu lhe convido a rezar junto comigo por todas as pessoas necessitadas, fragilizadas nesse mundo em que a gente está vivendo. Deus é eterno e onipotente. Descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos, invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente, bem como todos que prestam cuidados de saúde, no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Em vós confiamos e a vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida, e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, Rogai por nós. muito obrigado por nos seguir, e não se esqueça que agora as missas transmitidas diretamente da Matriz São Benedito de Urânia são às 7h30 da noite aos domingos. E as missas já voltaram a ser presenciais aqui em Urânia. Basta você agendar sua participação na Secretaria Paroquial, ou telefonando, ou passando lá pessoalmente, deixando seu nome e telefone. Muito obrigado.
e até segunda-feira próxima, se Deus quiser.